Olá, vocês de novo. Estamos indo para a nossa nona aula, né? Aula 9, procedimento de trabalho. Não é? Na aula anterior falamos da equipe, agora nós vamos falar dos procedimentos. É aquilo de termos, não é? Algo já como um procedimento de conceito geral, né? Para as atividades no CEP e depois, caso a caso, não é? Se estabelecer os procedimentos específicos. Por isso que o procedimento de trabalho, não é? Aquele geral, ele advém de algo que é análise de risco. Então eu faço uma análise de risco, né, do perfil das atividades que a minha empresa desenvolve e em cima disso eu vou particularizando e na hora da realização efetiva de uma atividade aí eu vou para a especificidade daquele dia de trabalho daquela atividade. E para isso a NR10 nos orienta, né? E ela estabelece alguns requisitos e condições mínimas para que se possa garantir a segurança de todos os profissionais envolvidos, não é, nos trabalhos em instalações elétricas, em suas mais diversas etapas, né? Porque eu posso trabalhar hoje com eletricidade no chamado sistema em baixa tensão, amanhã trabalhar, né, com eletricidade no sistema de alta tensão e tudo isso pertencente ao sistema elétrico de potência. Então, conforme, né, nos orienta a NR10, no subitem 10.7.4, os procedimentos de trabalho devem ser rigorosamente seguidos, visando evitar qualquer situação que venha causar um sinistro, né, um acidente, dentro ou fora do ambiente de trabalho, né, na chamada zona de risco. Com eletricidade, você tem uma área, uma zona, que é a zona, né, efetiva do trabalho, onde é uma área controlada, totalmente controlada, e só os profissionais autorizados é que podem estar, né, dentro dessa área, mas tem uma outra área de amplitude maior chamada zona de risco, onde pessoas outras que não fazem parte da equipe que vai realizar a tarefa podem estar executando, né, as suas atividades, né? Eu sou um eletricista, eu estou trabalhando lá numa manutenção, numa instalação dentro de uma cabine primária, né? E ao redor, né, na chamada zona de risco, pode ter um pedreiro, um carpinteiro fazendo a atividade dele, de carpintaria, não é? De construção. Mas ele está dentro da chamada zona de risco. Essa zona de risco significa o quê? Significa que se ocorrer um sinistro, um acidente dentro da área controlada, esse acidente pode expandir, né, além da delimitação da área controlada e atingir alguma coisa, algum equipamento ou uma pessoa na chamada área de risco, né? Então, eu tenho, conforme a NR10, tomar esses cuidados ou ter essa precaução, não é? E a forma que a norma, né, ela começa foi orientando, criando um documento, né, que tem um cunho legal, porque a NR10 é uma norma que advém de uma portaria do governo, do Ministério do Trabalho, então tem poder de lei, poder legal, chamado Ordem de Serviço, né? Informando nesta
OS, ordem de serviço, quais são os serviços, né, que serão realizados. Se as instalações estão e permanecerão energizadas durante o trabalho ou se para a realização do trabalho elas serão desenergizadas ou não energizadas, não é? E para tudo isso, esta ordem de serviço precisa ter o quê? Esse procedimento, essa orientação, que inclusive deverá receber a autorização de um profissional qualificado e autorizado para isso. A autorização é da empresa, a qualificação é dele pela formação, né, que a gente diz acadêmica que ele tenha. Quer dizer, ele tem que ter como pré-requisito conhecimento de eletricidade, ter cursos, né, propiciados, né, pelo Ministério da Educação, pelo Ministério do Trabalho, não é? Reconhecido pelas entidades de classe para ser um profissional qualificado, né, habilitado. E aí ele recebe da empresa a autorização, que é a responsabilidade sobre o todo, sobre as atividades, sobre a equipe que vai realizar o trabalho. Já no item, né, 10.8, esse documento deve conter, além do que eu falei, da descrição e tal, né, tem que ter a data que o serviço será realizado, o local, não é? Resumidamente, todas as referências sobre o procedimento de trabalho que vai ser executado, as questões de segurança que deverão ser adotadas, não é? A nível de segurança coletiva e segurança individual, não é? E que, né, essa atividade e essa OS, né, atenda, né, todo o preceito que está na NR10, né, de área ou zona restrita, área ou zona controlada, área ou zona sob risco. Tudo isso é de bom tom que na OS ele seja identificado, né? Eu sempre sugiro, pega na OS, às vezes nas costas dela, e faça ou transfira esse esquema, esse desenho que tem lá na NR10 para a OS. E aí, né, o responsável, quando ele preencher a OS, ele delimite fisicamente, olha, a área restrita é aqui, ó, dentro da cabine primária. Tá? A área controlada é até 1 metro, 2 metros, 3 metros, né, do perímetro da cabine primária. E a zona de risco é até 20 metros, né, de raio em relação ao centro do ponto da atividade. Sempre há muitos questionamentos, não é, sobre isso, os procedimentos, quem pode ou não assinar, ter a responsabilidade. Mas é aquilo que a gente falou, né? Quem que é o responsável? É alguém que tenha a formação reconhecida, não é, pela entidade de classe. Então vamos ser objetivos. Quem pode, não é? No caso amplo, um engenheiro eletricista que tenha, né, conhecimento, tenha feito curso de especialização na área, não é ser engenheiro de segurança, se ele for, melhor ainda, mas não, ele pelo menos ter feito cursos de especialização a nível de segurança do trabalho dos trabalhadores que vão estar envolvidos em atividades do setor elétrico. Esse é o profissional habilitado,
né? Por quê? Porque ele vai ter a sua formação, ele vai ter o seu registro na entidade de classe, o seu registro no CREA. Aí a gente pode passar, né, pelo profissional qualificado ou habilitado, não é? O chamado técnico de nível superior e depois o técnico de nível médio. Cada um deles tem, né, dentro da hierarquia, o seu limite de atuação, não é? E em respeitando isso, nós já estamos minimizando em muito as questões do trabalho a ser realizado. No subitem 10.11.6, né, que fala efetivamente dos trabalhos, não é? E da responsabilidade, o coordenador, né, do trabalho, destaca-se que a equipe deve possuir em um de seus membros, né, a condição de efetivamente supervisionar e dirigir os trabalhos. É aquilo, né? Um profissional qualificado e habilitado, que eu brinco, eu falo assim, top de linha, seria um engenheiro eletricista com especialização em segurança do trabalho, né? Esse é o top. Mas para a coordenação e as responsabilidades abaixo, menores, não precisaria ser efetivamente um técnico em eletricidade, em eletrotécnica, com o curso de técnico de segurança. Perfeito. Ele, para ser o coordenador nas questões de segurança da equipe, é já bem aplaudido, bem suficiente. Ele não é o responsável maior, mas efetivamente no local de trabalho com a equipe ele tem capacidade e conhecimento de orientar e liderar essa equipe. Devemos ressaltar também que esse indivíduo, esse membro, né, esse profissional, segundo a própria NR, tem, né, que ter as questões, né, técnicas e legais, né? Aquilo que eu falei, não é? Um técnico em eletrotécnica, um técnico em eletricidade, com mais uma complementação do curso de técnico de segurança do trabalho, ou, no mínimo, um técnico em eletricidade que tenha o treinamento, né? Que eu falo, treinamento 1 básico e o treinamento 2 de CEP da própria NR10, o qualifica para ele ser o responsável da equipe nessas questões de segurança. Tá? E aí a gente tem que, não é, nos preocupar com alguns itens ou dicas, novamente, sobre o procedimento de trabalho. Não é? E isso começa porque essa orientação, esses procedimentos, são compostos de processos distintos, cada caso é um caso. A solicitação de um serviço é um procedimento que antecede a realização de qualquer trabalho. Os processos têm em comum uma definição clara, tem que ter a definição clara do serviço a ser executado, se é de montagem em alta tensão, se é de manutenção, se é de um retrofit. Então isso não escapa, né? E na questão de operação, né, se é uma atividade não de, né, mas sim também claramente definido até onde aquele chamado operador do sistema ele deve atuar e os cuidados que ele deve ter, não é? E aí, né, tem que ter, não é, uma descrição técnica, né, para análise e definição do que vai ser empregado, né, em todo o passo a passo do trabalho. Escrever cada etapa, não é, deixar claro em cada situação, né, os processos, né, e os procedimentos de acesso,
não é? Dos profissionais, quem pode, quem não pode, para as intervenções nas áreas desenergizadas, deixar clara a realização do aterramento temporário, definir claramente, isso é uma atribuição da empresa, quem vai ser o líder da equipe, quem é o supervisor da equipe, né? A condição técnica dos trabalhos e alertar, principalmente, isso é briefing diário de todo início de atividade, dos aspectos de segurança, não é? E nos trabalhos de ligações, conexões, não é? Em alta tensão, né? Exigir, né, a utilização do chamado pulo de continuidade temporária. Ó, eu vou fazer uma manutenção dentro de uma subestação. Pô, mas o sistema não pode deixar de fornecer energia, então é feito o jumper, o pulo de continuidade. Para quê? Para que eu possa desenergizar e trabalhar dentro da subestação desenergizada, porque isso é o mais alto grau de segurança que podemos atingir, né? E finalizando, não é? A gente na descrição do trabalho deve tentar ser o mais, né, focado ou o mais detalhado possível para que evitemos problemas, né, de sinistros e coisas que tais, né? E tudo isso a gente consegue, né, fazendo uma primeira análise preliminar de risco, que é aquilo que eu falei, né? A empresa deve ter essa atividade feita e periodicamente revista, que é a análise preliminar de risco, que é o start do conceito para se aí entrar no detalhamento de todo o procedimento de trabalho. É isso, né? Procedimento de trabalho. Obrigado.